tinha um pregador falando de Jesus, e ele justamente foi evidenciar essa parábola com respeito ao perdão, né? Olha, e quem nunca errou que atira a primeira pedra. Tomou uma tijolada na orelha imediatamente. Aí tinha um rapaz embriagado assim do lado, né? Ele adivinhou que o tijolo veio de lá. Ah, o senhor nunca errou, não? Ó, dessa distância não. De mais longe até que eu errei. Mas esse ensinamento do Cristo com relação ao perdão, ele é de tanta importância para a gente, e tanta importância tem Kardec, que nos trouxe novamente os ensinamentos do Cristo como proposta única. Não é uma proposta, gente, é única, é a proposta evolutiva. Não há duas propostas, só uma, a única. Ensinam-nos os Espíritos que Deus, por intermédio da sua caridade infinita, permitiu aos homens um dia onde a verdade espantou as trevas. Trata-se do advento do Cristo na Terra. Mas assim que Jesus partiu, eu fiquei pensando ali no fundo, enquanto ia observando as pessoas chegando, se acomodarem, e fiquei pensando, às vezes a gente fala assim, será que eu vivi na época do Cristo? É muito comum. Será que eu estive por lá? Queridos irmãos, eu tenho a impressão que todos nós tivemos contato com o Cristo, ainda que na condição de desencarnados, porque foram um fenômeno tão importante que aquilo deve ter tido uma repercussão nos dois planos da mesma vida, que mesmo quem estava desencarnado teve a oportunidade, ainda que ínfima, de encontrar-se, de perceber Jesus de uma forma ou de outra. Então, todos trazemos na alma, ainda que não tenha sido diretamente lançadas pelas mãos, pelos olhos, pelos gestos do Cristo, mas todos trazemos na alma a sementeira de bênçãos que Jesus teve a oportunidade de lançar sobre a terra. Mas assim que Jesus partiu, a terra novamente obscureceu-se. Novamente nós deturpamos os seus ensinamentos e fugimos do seu convite à nossa própria felicidade e pacificação íntima. Até que as mesas começaram a falar. Olha que interessante. E as mesas começaram a se movimentar, a falar por intermédio da vontade dos Espíritos em Paris, São Petersburgo, Nova York e Londres. Enfim, por várias partes do mundo, as mesas começaram a falar no século XIX. E no ano de 1805, o senhor Hippolyte Léon Denis Rivaio, um francês, um cientista francês, que teve a oportunidade de estudar na escola de Pestalozzi, teve contato com Pestalozzi em Yverton, na Suíça. Então, em maio de 1855, o seu amigo convidou-o a assistir uma reunião onde as mesas iam movimentar-se, iam comunicar-se. E lá estava Kardec, Sr. Frontier, o seu amigo, se eu não estou enganado. E ele estava lá e viu as mesas se movimentando. E ele logo percebeu, antes de chegar lá, ele falou assim, não, isso deve ser um fenômeno de magnetismo, ou uma coisa, uma apresentação, uma ilusão, alguma coisa dessa natureza. Mas logo que ele lá chegou, ele percebeu que era um fenômeno inteligente, porque tinha um efeito inteligente. Era impossível pessoas combinarem ao mesmo tempo os mesmos movimentos. E ele deduziu, se é um efeito inteligente, obviamente tem uma causa inteligente.
A partir daí, o mundo haveria de transformar-se uma vez mais, porque os espíritos falariam direto aos homens, por intermédio dos médiuns, qual acontece hoje nessa casa que nos acolhe. E os espíritos continuam a falar. E eles vêm, todos eles, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, vêm falar para a gente: eu estou vivo, eu não morri, eu continuo aqui, te amando ou não, continuo sentindo. Alguns deles até falam que tem espírito de todo jeito, né, gente? Fazer o quê? Tem uns deles que falam: continuo gostando do Atlético, do Galo, não é? Fez o nome do pai aqui, ó. Fez Deus Pai. Mas é assim, continuam sendo eles mesmos, vivendo. E aí, queridos irmãos, eu pergunto agora: tem quanto tempo que nós temos contato com essas atividades que nos trazem a certeza da imortalidade, que nos trazem a certeza de Cristo sendo o modelo único da humanidade? Porque todas as cartas, e nós vamos perceber isso aqui na noite de hoje, eu nunca vi ou nunca ouvi por nenhum médium sério, um médium espírita cristão, uma carta que não perdeu o foco. E se eu passar para cá? Nenhuma carta que o Espírito não haja vindo falar do verdadeiro propósito da vida, que não é outro senão o aprimoramento moral. Eu nunca vi um Espírito falar assim: me arrependo tanto de ter perdido tanto tempo, poderia ter ganhado mais dinheiro, poderia ter deixado um capital maior, poderia ter deixado mais imóveis para vocês. Nunca vi um espírito. Já vi outras coisas. Papai, mamãe, vocês bem que tentaram pregarem para mim, me ensinarem que Deus não existe, que Jesus é uma invenção dos fracos. Ainda bem que eu não acreditei, pois é tudo verdade. Jesus existe, não é invenção, muito menos dos fracos, porque Jesus é só para quem tem coragem. Queridos irmãos, aí eu pergunto: qual a transformação que essas cartas têm promovido em nós? Independente de ser dirigida a nós. Mas o que está por trás desse fenômeno da psicografia? Senão isso que Kardec nos legou, que renova as esperanças. O Frederico nos disse uma vez que essas cartas, o trabalho da psicografia, evitou mais de 100 suicídios. Pessoas desoladas, pessoas descrentes, voltaram a acreditar, entenderam que o seu ente querido não morreu, que ele continua vivo, porque os fatos são incontestáveis e alicerçam aquele sentimento que tinha, aquele perfume que eu senti, aquele sonho que eu tive, aquele abraço que eu senti quando estava na plateia. A carta vem e reafirma tudo isso. A morte não existe. Queridos irmãos, nós ouvimos uma lição hoje tão primorosa de caridade para com os criminosos. E o que é o crime, senão uma contravenção contra a lei divina? Nesse aspecto, se é uma falha contra a lei divina, eu questionaria: quem de nós não é criminoso? Quem de nós já não cometeu ou continuamos cometendo falhas contra a lei de Deus? Quem de nós já consegue cumpri-las na integralidade? Meus irmãos, ainda não conseguimos. Vamos fazê-lo, mas ainda não conseguimos. Somos todos criminosos, mas despertando para a verdade do Cristo.
Nós estamos diante de uma grande oportunidade, meus amigos, meus irmãos, que é entendermos o convite de Jesus, que é para nós que aqui nos encontramos, não é para aplicarmos o Evangelho no outro, é para aplicá-lo em nós mesmos e nos convidando, doravante, para abandonarmos de vez a criminalidade. Porque às vezes a gente tem como crime quem mata, quem estupra, quem rouba. Mas, meus irmãos, tem tantos crimes que às vezes nós ocultamos do mundo, mas não da própria consciência, não de Deus. Tanta coisa errada que a gente ainda faz. Eu me recordo do Memórias do Padre Germano. Eu imagino que vários de nós tenham lido. Um dia apareceu na sua igreja, houve um assassinato ali na redondeza. E apareceu na sua igreja o criminoso. Padre, pelo amor de Deus, o senhor me esconde que a polícia está atrás de mim. E o Padre Germano pegou o criminoso e jogou para dentro da igreja. Então aqueles que estavam a cavalo procurando o criminoso bateram na porta da igreja. Padre, abra! Nós achamos que tem um criminoso escondido aí dentro, o senhor está correndo perigo, deixa eu ver. Não, meu filho, meus filhos, aqui dentro não tem ninguém. Mas padre, nós o seguimos até aqui. Os rastros dele nos dão conta que ele está na sua igreja. Não precisa não, aqui não tem ninguém. Vocês vão em paz, aqui não passou ninguém. Posso lhes garantir. Assim que eles tomaram distância, o padre então foi conversar com o criminoso. E o criminoso ficou surpreso, porque o padre não o delatou. E o padre foi então conversar com ele: olha, meu filho, vai e não tornes a errar da mesma forma mais, para que algo pior não te aconteça. No entanto, você vai valer mais fazendo algo de bem aos outros do que preso. Aí a gente lembra-se de Emmanuel, né? O bem que se faz anula todo o mal que se tenha feito. E o padre o convidou a ter uma vida de benevolência, de caridade, que é o PIB, perdão, indulgência e benevolência. Praticar algo de bom em favor da vida e, consequentemente, dos outros. Passado um tempo, alguém se apresentou, respondendo pelo crime, mas não era ele o criminoso. O criminoso era aquele primeiro. Então ele foi ter com o padre: padre, mas agora está errado aí. Ele vai responder pelo crime no meu lugar. Não foi ele que matou, fui eu, o senhor sabe disso. Meu filho, se ele está assumindo o crime, é porque a consciência dele é devedora. Ele não fez agora, mas fez outrora. Deixa, meu filho, ele cumprir a pena que ele está buscando. Quanta sabedoria nós temos, meus irmãos, ao nosso alcance, nos convidando a entendermos a grandiosidade de Jesus. Essa parábola, quando ele convida aquele que está sem pecados a tirar a primeira pedra, vocês se lembram dela? Naquela época, era comum os homens apedrejarem em praça pública as mulheres adúlteras que haviam falhado no seu compromisso junto ao lar. Se fosse aqui em Araxá, ninguém ia morrer. Mas se fosse de Patos de Minas para lá, meu Jesus amado. Mas aqui em Araxá não tem ninguém faltando com compromisso matrimonial. Nem homens e nem mulheres. Não é isso? Então Jesus chegou justamente nessa hora que eles iam apedrejar a mulher em praça pública. E ele abaixou-se no chão, pegou uma varinha e começou a escrever: raiva, cólera, inveja. E começou a escrever todos os hábitos ruins que nós temos, que a humanidade tem. E foi escrevendo caladinho. Aí quando alguém questionou dele, qual a opinião dele? Quando perguntaram para ele, todos olharam as palavras que ele estava escrevendo no chão. Aí ele falou assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pergunta o que aconteceu. Não sobrou um para tirar a primeira pedra. Daquilo que estava escrito ali,
Todos nós, queridos irmãos, fazíamos uma, duas, todas as coisas descritas. E aí eu questiono, gente, quem de nós não é criminoso? E eu perguntaria mais, quando aparece um noticiário na televisão de alguém que assassinou, como é que chama quando é filho, sem ser filho biológico? Enteado. Alguém que assassinou o enteado, lá no Rio Grande do Sul. Qual que é o sentimento que a gente tem quando vê a notícia? Revolta, não é? Quando a gente vê o noticiário que lá nos Estados Unidos entrou alguém rápido na escola e atirou contra os alunos da escola. Qual o sentimento que nós temos para com esse criminoso? É de ódio, a maioria das vezes. E aí a gente ainda fala assim, tinha que ter pena de morte. Meus irmãos, vem Jesus e nos convida o seguinte, olha, não basta ter amor só com os amigos, não. É preciso de ter amor com os inimigos também. É preciso de ter caridade com os criminosos. Mas como é ter amor para com os inimigos? Como é, queridos irmãos, alguém que estava dirigindo um outro veículo, que bateu contra o veículo, ou atropelou o meu filho, que era novo, era jovem. Como que eu vou conseguir amar essa criatura? Eu lhes pergunto. O que Jesus quer de mim? Me convidando a amar aquele que tirou a vida de quem eu mais amo. Aí eu lembro daquele japonês, o Sr. Ota, nunca lembro do nome do filho dele, mas vamos imaginar que fosse Yun. O seu filho fora raptado aos 5 anos de idade por um ex-funcionário. E como o filho reconheceu o raptor, ele pegou o dinheiro do resgate e matou o menino. E a polícia desvendou o crime e ele foi preso. O Sr. Ota foi lá na prisão e disse, olhando nos olhos do assassino, eu perdoo o seu desatino. Passado um tempo, ele foi no Chico Xavier para ter notícias do Yun, tão amado Yun. Nesse meio tempo, a esposa ficou grávida de novo e nasceu uma menininha chamada Ian. Aí ele chegou lá e falou assim, ô Chico, tem tanta saudade do meu Yun. Queria que você me desse notícia dele. Ah, mas como você ter saudade de quem está dentro da sua casa? O Yun havia voltado no novo corpo de uma menina. Oi, irmão, obrigado. Já está frutificada? E eu pergunto, gente, e se o Sr. Ota tivesse alimentado na sua alma revolta, ira, cólera? Caridade para com os criminosos. Porque nós achamos ser um crime, mas nós desconhecemos o passado, queridos irmãos. Bala não erra de endereço. Pode ter atirador perdido, bala perdida não. Não erra. Ele não precisava de ter atirado, mas quem foi alvejado precisava de passar por aquilo. Daí a necessidade do escândalo, não do escandaloso. Essa é a grande diferença. Mas esses atos, gente, precisam de nos aferir quanto a dispensar ao outro o melhor sentimento que a gente conseguir. Jamais devolver o mal na mesma intensidade. Ouçam essa história. O Júlio esteve lá na cidade de Japaí, em Goiás, recentemente. Lá aconteceu uma coisa muito interessante. Terminada a reunião de psicografia, a Valeria fazendo a prece, o Júlio chega perto de mim com a folha de papel e diz assim, Wellington, o pai desse rapaz está aqui. Acho que é Leonardo Nunes Rutenburg, se eu não estou enganando. E olha, o Frederico disse que o pai está muito aflito. Eu preciso de falar com ele antes que ele se vá. Mas é preciso localizar esse pai. Como você vai fazer? Vou anunciar no microfone. Pode? Eu falei assim, pode.
Aí a Valneir quase, antes dela terminar de fazer a prece, eu fui lá, tomei o microfone com medo do povo levantar, porque lá não é igual aqui, quando termina aqui, o pessoal sai tranquilamente, vai embora devagarinho, mas lá no Jataí é um trupelo, gente do céu. Sabe aqueles cavalos assim na disparada? Daquele modelo, eu morei lá, eu sei o que eu falo. Aqui em Araxá é diferente, não é? Então, vai tranquilamente, filhinha, cantando o hino a Jesus. Lembrei daquelas 7 anões, eu vou pra casa agora, eu vou. Queridos irmãos, mas aí eu quase tomei o telefone da Valneir e falei assim, gente, está presente o pai de Leonardo Nunes Rutenberg? Ninguém levantou. Aí o Júlio chegou e falou assim, ué, o Frederico está pedindo para te corrigir. Não é Rutenberg não, é Rutenburgo. Olha aí, vê se eu escrevi direitinho. Falei, escreveu, eu queria errar, esse zóio zangado meu. Aí eu falei, gente, perdão, é Leonardo Nunes Rutenburgo. Aí o senhor levantou o dedão, assim, bem alto, né? Aí o Júlio conversou com ele e falou assim, olha, não posso garantir, eu sou só um instrumento, sou só o carteiro. Mas o senhor procure se tranquilizar e volte amanhã, quem sabe o seu filho não lhe escreve. Pois bem, no outro dia o seu Lázaro foi e o filho lhe escreveu. E o filho lhe escreveu falando da faculdade de agronomia, falando da moto, que o pai não se sentisse culpado por conta da moto que ele deu de presente de aniversário. E fala uma coisa assim, papai, tenha o Edson como outro pai que sofre. Desse jeito. E eu morei em Jataí, a minha sogra é de lá, mas tem muito tempo. Aí eu vou lá tipo umas 2 vezes por ano, passar alguns dias, não passa disso. Voltando, fomos para a casa da minha sogra e falei assim, Alice, teve uma carta lá tão emocionante. Ela falou assim, o que é? Aí eu contei a história e eu falei assim, minha sogra não é igual as mulheres de Araxá, que são assim comedidas, né? Minha sogra é meio escandalosa. Ela falou, você vai infartar. Aí eu quase repeti a história para ver se infartava mesmo, né? Mas ela não infartou, não. Ela falou assim, o Edson é meu vizinho. Vou te contar essa história. Olha, o filho do Edson estava embriagado, dirigindo embriagado esses dias, bateu o carro e morreu. E ele deixou uma filhinha de seus 10 anos de idade. E o Edson, o avô, sofreu muito como sofre até hoje e apegou-se à filhinha do filho, ou seja, a neta dele, né? Estão entendendo? Ficou confuso, não? Apegou-se à neta. Um belo dia ele pegou a netinha, pôs dentro da caminhonete dele e falou assim, filha, vamos passear na cidade? E foram passear. Nisso, veio o motoqueiro.